Ei, pessoal! Ótimo ter você aqui. Nós vamos ver hoje tipos de funções, ok? Nós tínhamos dado continuidade a esse assunto lá em aula, na escola. Mas como agora a gente está conectado aqui online, vamos ver tudo isso aqui. E para quem ainda não compreendeu, vale relembrar. E assim ter a oportunidade de compreender por completo. E se você ainda não viu esse tipo de assunto, então vai ser a oportunidade de você começar a estudar agora. Tendo suas dúvidas, me chama na hora da nossa aula, que eu tiro todas as suas dúvidas para você, tá bom? Vamos lá, tipo de função. Nós temos alguns tipos de funções importantes, e essa aqui a gente vai começar com a função par. A função par, ela tem uma seguinte situação, que todo o x dela, sendo o seu oposto, vai ser igual à função. Como assim, professora? Se eu disser assim, ó, que meu f de 2 vale 4 e o f de menos 2 também é igual a 4, ela é uma função par. Por exemplo, aqui, ó, no gráfico, a gente vai ver. A gente tem aqui, ó, vou marcar para vocês verem. Então, a gente tem o 0, menos 1, 2, 1 e 2. Daí aqui a gente agora tem 1, 4 e assim vai. Como a gente está vendo aqui, ó, o x aqui vale 2. Então, eu vou olhar aqui para o x e o meu f de y é o 4. Então, aqui a gente vai marcar esse pontinho aqui, ó. Tá certo? Porque ele disse que quando o x é 2, o y vale 4. A f de x, que é o meu y, vale 4. Ele também informou que quando o meu x vale menos 2, tá aqui, ó, o x valendo menos 2, a minha f de x, que é a minha y, vale 4. Então, a gente tem essa situação aqui, ó. Tá certo? Quando isso acontece, nós dizemos que essa função é par. Eu sei, porque fui eu que tracei esse gráfico, que a lei de formação da minha função é x ao quadrado, tá certo? Então, o gráfico dela vai ficar assim, ó. Só para você ter uma noção. Percebe que quando eu olho para esse gráfico aqui, ó, que é uma parábola, ela tem uma simetria em relação ao eixo y. Quando isso acontece, a função é par, tá certo? Então, a gente tem que a f de x é igual a f de menos x. Fechou? Agora, a gente tem outro tipo de função, importante também, que é a função ímpar. Na função ímpar, a gente tem a seguinte situação, que a f de x é igual a menos f de menos x, ok? Com isso, a gente tem uma outra situação, vamos lá. F de 2 vai ser igual a 3, e aí eu tenho que a f de menos 2 é igual a menos 3. Então, a gente tem essa situação na função ímpar. E o gráfico dela já não é em simetria ao eixo y, como no gráfico da função tipo par. Ela é em relação aqui, ó, diferente. Eu vou traçar aqui uma para vocês verem aqui, ó. A simetria dela é em relação ao eixo x daí. Não mais ao eixo y, mas ao eixo x. Tá certo? Dúvidas aí? Espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, me chama, tá? A gente vai ver agora outros tipos de funções. Eu já volto com vocês. Oi, pessoal! Que bom ter você aqui. Hoje o assunto é tipos de função. O que será que é isso? É tranquilo, é algo bem fácil de aprender que você vai gostar, ok? Vamos lá? A gente tem alguns tipos de função que é bem importante, como a função par. Como que eu sei quando a função é par? Quando a gente sabe que a f de x é igual a f de menos x. Quer dizer, que quando o seu oposto, ele dá o mesmo valor no y, tá? Porque a f de x é o y. Como assim, professora? Vamos ver. Se eu tenho que a f de menos 3 é igual a 8 e a f de 3 é igual a 8, eu sei que ela é uma função par, porque ela obedece a essa situação aqui. Com isso, a gente tem um gráfico dessa função aqui, ó, que ele é simétrico pra gente
em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao y. Então, quer dizer que, ó, se você olhar aqui para mim, aqui, no menos 3 e aqui no 3, você vai ver que vai coincidir no ponto 8 que eu te falei. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, a gente tem uma simetria em relação ao eixo das ordenadas. Isso aqui é a função par. Toda vez que isso acontece, quando os seus opostos, o x e os seus opostos dão o mesmo valor do y, ela é uma função par. Agora, a gente tem a função ímpar. A função ímpar, ela é da seguinte situação, que a f de x é igual a menos f de menos x. Como que é isso? Então, vamos lá. A f de menos 1, eu estou dizendo que ela tem que ser igual a menos 3. E a f de 1, aqui ela tem que ser igual a 3. Nesse caso, a simetria, ela não vai acontecer no eixo das ordenadas, que é o eixo do y, como a gente está vendo aqui. A gente vai ver em relação à origem, tá? Então, a gente pode ter uma situação assim, ó. A gente tem uma simetria em relação à origem, que é o caso de uma função ímpar. Geralmente, a gente não vai encontrar simetrias toda vez em funções vão ser simétricas. A maioria delas nem é simétrica, mas a gente gosta de trabalhar com aquelas que têm simetria porque fica mais fácil de observá-las quando elas são par ou ímpar. Fechou? Agora a gente vai dar uma pausinha e eu vou trabalhar agora com vocês outro tipo de funções. Voltamos! Vamos embora aqui? A gente tem agora o tipo de funções, vai ser sobrejetora. Então, a gente vai avaliar sobrejetora. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem o domínio e o contradomínio? Aí, a gente tem aqui, ó, no meu domínio, alguns pontos, tá certo? No meu contradomínio, eu tenho vários pontinhos aqui, ok? O que acontece nessa situação aqui, ó? Vou botar mais um valor aqui. Quando a gente tem esse tipo de... que aqui são as perguntas, lembram? Que há o domínio e esse aqui é o contradomínio. Quando a gente relaciona o domínio com o contradomínio, aí a gente tem as setinhas aqui, eles geram o conjunto imagem. Quando a imagem da minha função, ela é igualzinho ao meu contradomínio da função, a gente tem uma função sobrejetora. Então, a gente tem isso aqui, ó. Tem esse aqui para esse também pode estar para esse para esse para esse e esse para esse. Tá vendo que não sobra? No contradomínio não sobra nada. Não sobra. Não sobra nada mesmo, gente. Então, toda a minha imagem é igual ao meu contradomínio. Todo mundo que tá aqui, ele participa da minha imagem, ok? Aqui, ó, as perguntas, eu tenho duas perguntas com a mesma resposta. No nosso livro até traz. Qual é a capital do Brasil? Brasília. Onde estão a Câmara dos Senadores lá, o deputado? Também está em Brasília. Então, a gente tem perguntas que podem ter as mesmas respostas, ok? Então, com isso, o contradomínio, que são todas as informações que estão aqui, ele é a minha imagem. A gente tem uma setinha relacionando. Quer dizer que não sobra. Quando não sobra, ela é sobrejetora. Fechou? Agora, a gente vai estudar quando uma função ela é injetora. Ou injetiva, ou sobrejetiva. Injetora, a gente geralmente fala. Injetora. O que acontece? A gente tem o nosso domínio aqui e a gente tem o contradomínio. Então, a gente tem aqui, ó. Eu tenho esse relacionado com esse, eu tenho esse relacionado com esse, eu tenho esse relacionado com esse. Só que sobrou, ok? A gente tem aqui uma sobra. Quando sobra, sobrou? No meu contradomínio, sobrou. Então, ela vai ser o quê? Injetora, ok? A gente tem essa situação aqui. E a gente tem um outro tipo de função, que é a bijetora. Na bijetora, o nosso domínio e o nosso contradomínio, ou que vai formar daí a imagem, é 1 para 1. Como assim? Assim, eu tenho esse para esse, eu tenho esse para esse, eu tenho esse para esse, eu tenho esse para esse. Aqui, ó, não sobrou, tá certo? A minha imagem é todo o meu contradomínio.
Eu tenho também 1 para 1 aqui, como aqui, 1 para 1 aqui, ó, bem certinho. Com isso, ela satisfaz as duas propriedades, por isso que ela é bijetora, ok? 1 para 1. Fechou, galera? É isso aí. Já vamos voltar com outros tipos de funções. Pessoal, a gente agora tem outros tipos de função que nós vamos estudar. Eu gosto muito dessa função, que é a função composta. Ela é muito legal porque a gente pode incluir uma dentro da outra. Como assim? Olha aqui, ó. A gente tem que a f de x, ela é 2x mais 5. E a gente tem uma outra função, que é a g de x, é 4x mais 3 dividido por x mais 1. E eu quero calcular agora a f de g de x. O que será que é isso? Olha, todo esse espaço aqui, ó, não é preenchido pelo x na função original? Então, no lugar do x, você vai pegar toda a função g de x e colocar aqui. Quem que é minha g de x? É 4x mais 3 dividido por x mais 1. Então, é isso que eu vou fazer. Então, a f de 4x mais 3 sobre x mais 1, no lugar do x, que está aqui agora, que eu estou substituindo cada uma delas, eu vou substituir toda essa função no lugar do x. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 2 vezes, tá certo? 4x mais 3 dividido por x mais 1. E agora continuar com a minha função f de x, que tem o mais 5. É isso. A gente já sabe o que é o g de x, então vou voltar a escrever dessa forma aqui que fica mais fácil. G de x, vamos lá. Agora a gente vai multiplicar. Tá vendo que o 2, ele tem que multiplicar tudo aqui, ó? Ele vai multiplicar todo mundo que tá aqui em cima, tá certo? Então, vai ficar 8x mais 6, porque 2 vezes 4 são 8, 2 vezes 3 dá 6, x mais 1, tudo isso mais 5. A gente, então, tem a nossa função composta aqui. Mas eu posso deixar todo mundo no mesmo denominador, com o número aqui embaixo igual. Então, eu lembro que esse número, ele está sobre 1. E aí, eu verifico o mínimo entre x mais 1 e 1 é o x mais 1. Então, a gente agora vai colocar aqui, ó. Vamos lá? A f de g de x vai ser igual. Nós vamos colocar todo mundo com o x mais 1 em comum aqui, vai ser o mínimo entre esses dois valores, tá? X mais 1 dividido por x mais 1, um número dividido por ele mesmo dá quanto? 1. E 1 vezes tudo isso aqui é o valor todo que está ali em cima, porque não altera nada. Quando você multiplica por 1, você não está alterando nada. Agora, o x mais 1 dividido por 1, por exemplo, 2 dividido por 1 é 2. Então, x mais 1 dividido por 1 é x mais 1. Só que agora eu tenho que multiplicar todo mundo pelo 5. Então, mais, porque o operador que está aqui, 5 que vai multiplicar x mais 1. Eu aplico a propriedade distributiva de novo, ou chuveirinho, como você queira chamar, novamente. Vai ficar f de g de x, que é a minha função composta, é igual a 8x mais 6 mais 5 vezes 1, 5x. E 5 vezes 1, 5. Dividido por x mais 1. Então, a f de g de x vai ser igual... Vou pegar todo mundo que tem o x e vou somar os coeficientes dele, porque são os dois que têm essa mesma letra. 8 mais 5, 13. E 6 mais 5, 11. Então, a minha função composta, ela é dada por 11x mais 11 dividido por x mais 1. Essa é a função composta de g em relação a f de x. Eu estou substituindo a g dentro da f. Mas e se eu quisesse fazer o contrário? E é isso que nós vamos ver. Já voltamos. Agora, nós vamos calcular não mais a f de g de x, a gente vai calcular a g de f de x. Como que a gente vai calcular isso? Vamos lá. Quem que é minha f de x? É tudo isso aqui. É o 2x mais 5. Então, eu vou calcular aqui, ó. 2x mais 5 igual... Agora, eu vou pegar toda a minha g de x aqui, ó. No lugar do x, eu vou colocar toda essa expressão, porque eu tenho que substituir o que está dentro, no lugar de cada uma das minhas incógnitas ali,
Tá certo? Então, vamos lá. Vai ficar 4 que multiplica todo esse valor aqui. 2x mais 5, mais 3. Vou dividir isso por 2x mais 5 e mais 1. Tá vendo, ó? Todos os lugares em que tinha a letra X aqui, ó, eu substituí por todo o valor dela aqui, ó. Que agora não é só X, ela é 2x mais 5, porque agora eu tô substituindo pela minha função, percebe? É isso que eu tô fazendo aqui agora, ok? Então, vamos lá, agora é só fazer conta, gente. Fazer conta é uma delícia. Eu amo fazer conta. E matemática, por ser exata, não dá erro, é uma benção. Bora lá. G, eu vou voltar a escrever a f de x, tá? Não preciso escrever toda vez quem é a minha f de x, né? Tô calculando a função composta dela. Então, aqui, ó. O 4 eu vou multiplicar o 2 e vou multiplicar o 5. 4 vezes 2, 8x. 4 vezes 5, 20. Mais 3. Então, tá aqui todo mundo que é o meu numerador. Agora, vamos trabalhar com o denominador. 2x eu não tenho mais nenhum outro número com x aqui embaixo. Nenhum outro termo, né? Então, eu vou repetir aqui. Mas eu posso somar o 5 com 1, que vai dar 6. Agora, eu somando esse 20 com 3 aqui, ó. A minha g de f de x vai ser igual a 8x mais 23, dividido por 2x mais 6. E assim eu tenho a minha função composta de g de f de x. Viu como é simples? Função composta é mais o trabalhar das incógnitas com relação à substituição de cada função do que qualquer outra situação, ok? Nós vamos ver agora o próximo tópico, que é a minha favorita, função inversa. Então, hoje a gente vai estudar sobre a função inversa. Mas espera lá, não é função de cabeça para baixo, é função inverte. Inverte aí. Aê, galera! Voltamos aqui. Vai ser muito legal, vai ser bem gostoso. Se você tiver dúvida, manda sua dúvida pra mim, porque eu não quero que você fique com a dúvida. Ela é importante, ela intriga, ela faz você ter vontade de aprender mais, com certeza. Mas permanecer com ela é algo que dá muita tristeza, porque aí você quer resolver as coisas e não sabe, tá cheio de dúvida, e a gente precisa tirar todas as dúvidas, ok? Isso, bem bonitinho. Então vamos lá. A gente vai trabalhar agora com a função inversa. A função inversa, ela é representada dessa forma aqui, ó, com um expoentezinho menos 1 em cima da função, ok? Tá bem bonitinho aqui, bem tranquilo, não tem problemas. Então, dada a função, vamos considerar que a função minha f é 3x. Então, o que eu tenho? Eu sei que a f de x também pode ser substituída pela letra y. Então, y é igual a 3x. O que a gente faz para calcular a função inversa? A gente troca. Troca? Troca. Troca quem? Troca y por x e x por y. Dessa forma aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó, x aqui e o y aqui. É isso que a gente está fazendo. Quando a gente quer calcular a função inversa, a gente troca o y por x e o x por y. Só que daí eu fiquei com uma função de x igual a 3y. E a gente sabe que toda função é sempre y em função de x, não x em função do y. Perdão, y em função de x. Então, a gente vai trocar aqui agora. Nós vamos isolar. Então, isolar y. A gente tem 3y é igual ao x. Só estou reescrevendo isso aqui de outra forma. Em espelho aqui agora, tá? E aí, a gente vai passar o 3 dividindo o x. Então, a minha função inversa de x, sendo essa função f de x igual a 3x, vai ser x dividido por 3. Essa é a minha inversa. Viu que bonitinho? Vamos fazer mais uma? Não vou apagar aqui agora. Vamos vir comigo, acho que vai dar um espaço aqui. Vamos supor que eu tenho que f de x é igual a 2x mais 4. Fechou? E eu quero calcular a inversa. Então, eu sei que isso aqui é y é igual a 2x mais 4. O que eu tenho que fazer? Trocar. Trocar quem? Trocar y por x e x por y. Então, vamos lá. Aqui vai ficar x e aqui vai ficar y. Agora, eu tenho que isolar o y. Então, vamos lá. Isolar y.
Então, vamos isolar o y. O 4 que está somando, eu vou passar para o outro lado diminuindo aqui. A gente vai ter isso. E o 2 que está multiplicando, vou passar o quê? Dividindo. Então, a gente tem que a nossa função inversa, vou reescrevê-la aqui, é igual a x menos 4 dividido por 2. Essa é a minha função inversa, sendo a minha função 2x mais 4. Viu que bonitinho? Gente, a matemática é linda, né? É maravilhosa. Te vejo daqui a pouco. Beijo!